Obrigado. Bem, assim, primeiro que tudo, eu queria lembrar da Spignatária dizendo assim: poesia, pois é, poesia marginal. Porque eu acho o seguinte, eu acho que a expressão poesia marginal, ela fica como uma referência, né? Fica como uma referência, como a poesia concreta é uma referência, como etc, né? Então, assim ela também fica como referência. Então, mesmo que se questione se existe essa poesia marginal que corresponde a uma produção datada, vamos dizer assim, lá na década de 70 e na década de 80 também, e aí ela fica datada nessas duas décadas, e aí fica pertencendo à história, mesmo de uma forma um tanto apagada, mas existe uma referência que é a expressão poesia marginal e que fica na história. Então ela vale por isso. E qualquer coisa que se diga a respeito dela, nós teremos que partir daí, dessa referência, né? Então, eu considero muito essa ideia de universalizar o conceito de poesia, a noção de poesia, e universalizar belíssimamente, como grandes poetas críticos fizeram, né, de universalizar a poesia como a poeta Clara Góes acabou de falar, que a poesia, toda a poesia é marginal, né? Eu acho belíssimo isso, mas eu vejo que existe um discurso que é nobre, historicamente nobre, e que esse discurso nobre, ele naturalmente representa uma linguagem, tá? Então isso, através da história, Leila falou aqui nos franceses, nos românticos, não é isso, né? Marginal como maldito, não é isso, né? No contexto da poesia francesa, dos alemães, que tem essa conotação e tal, desde os latinos, não é isso, né? Desde os latinos, Catulo, Marcial e tal, que eram poetas modernos e marginais naquele contexto latino. E que eram marginais através da linguagem, do discurso, e eram marginais também em sua condição de vida, em sua postura dentro daquela sociedade. Então há essa correlação. E logo depois também surge uma outra ideia, que é uma ideia antiga, né? Não sei se tão antiga como o João da Rua, mas antiga, que é a ideia da Torre de Marfim, que é uma ideia Parnaso simbolista, em que o poeta está lá na Torre de Marfim, isolado, né, da sociedade, com sua aura, certo? E portanto, ele é nobre e o discurso dele também é nobre, e ele não pode compartilhar isso com todo mundo, somente com um secto muito limitado, que é aquele pacto dos enobrecidos por essa linguagem, tá? Então, nesse sentido, eu acho que se coloca muito bem essa ideia da marginalidade da poesia, que evidentemente passa pela linguagem. Mas, assim, eu queria só pensar que quando se tem, por exemplo, a noção, né, permanente das altas literaturas, e isso existe, de fato, né, isso faz com que ocorra do outro lado, como uma dicotomia, vamos pensar assim, uma poesia em contraposição às altas literaturas, à baixa literatura, né? E aí eu não sei se o olhar que vê e que lê o texto das altas literaturas é o mesmo olhar que vê e que lê, e enxerga, que vê e que lê,
o texto da baixa literatura. Certo? Não sei o que é que Lívio acha disso. Tá? Poeta Lívio Oliveira, que está presente. Tá? Então, assim, são essas, vamos chamar de, assim, caretamente, de inquietações, né, que eu trago aqui, pensando nesse momento em que a gente divide aqui uma mesa falando sobre poesia marginal e que necessariamente não está circunscrita simplesmente ao local, mas mais ao nacional, né? Eu queria pensar nisso. E aí eu queria aproveitar também para ler um poema de Paulo Leminski, que é um poeta que eu gosto muito sempre, né? E que era o bandido que sabia latim, né? Que é assim: marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página, para que a paisagem passe e deixe tudo claro a sua passagem. Marginal é escrever na entrelinha, sem nunca saber direito quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. E para concluir, eu tinha marcado aqui, mas uma amiga minha desmarcou a página, mas como não são muitas páginas, com certeza eu vou achar, né? Eu acho sim, não é possível. Está mais do que a margem da margem. Né? Sumiu, está tão à margem que sumiu. Mas eu achei. Vamos lá. O título é o Antifraude. O Antifraude. Rimbaud era revoltado. O poeta e a vida são mesmo um. Que eu é um outro, todos sabem. Rimbaud era terrível. Todas as suas versões são ruins. Nenhuma vida repete a sua. Nenhuma iluminação, nenhuma saison se comparam. É tudo um fiasco. É um poema do meu livro Veneno do Silêncio, que é dedicado a Arthur Rimbaud, que é um poeta da minha predileção.